Eu queria trazer algumas reflexões para esse debate. No lançamento da candidatura do Marcelo, lá no Rio de Janeiro, ele falou uma coisa que eu acho que é importante a gente resgatar, né? No nosso olhar, né, segurança pública não é só polícia, né? Além de ter um olhar crítico do papel que a polícia deve cumprir, e aqui em Niterói isso é urgente, se a gente pega os dados dos homicídios esse ano, que é o principal dado de violência, né, que é a morte, né, a violência mais grave que existe, a polícia em Niterói durante o ano de 2012 matou quase tanto quanto o restante de toda a população, né? O número de mortes causadas pela polícia se equipara quase ao número de mortes que não foi causado pela polícia. Isso evidentemente é um absurdo quando a gente imagina que o papel da polícia deveria ser manter a sociedade segura, manter a vida das pessoas em última instância. E essa eleição aqui em Niterói, ela vai ter algumas características particulares, né? Eu sou jovem, tenho 32 anos, mas os candidatos que estão colocados aqui em Niterói também são jovens, né? O Rodrigo Neves tem 37 anos, o Felipe Peixoto também tem mais ou menos essa faixa etária, e um companheiro nosso, Carlos, ele escreveu um texto recentemente que até me deu bastante fôlego e segurança de que qual é a diferença entre a nossa experiência, né? Uma diferença fundamental é que eu nunca fui político profissional. Sou um professor, sou servidor público, já fui professor do Estado, já fui servidor do município. E o Rodrigo Neves, desde que eu conheço ele, quando eu ainda era do PT, na década de 90, ele é secretário de governo, a maior parte do tempo aqui em Niterói, uma parcela do tempo agora no governo Sérgio Cabral. E essa experiência que ele acumulou é justamente a experiência da construção de um modelo de cidade que a gente quer combater. A experiência que o Felipe Peixoto acumulou é a experiência de fazer com que Niterói chegasse a ser como é. E a gente quer combater essa lógica, a gente quer construir algo diferente. Então, eu fico feliz, né, na verdade, de vir para esse debate com uma experiência política e de vida diferente. E no caso do Rodrigo Neves, é interessante porque a gente tem uma crítica ao PP, que a gente acha que a lógica de desenvolvimento da polícia não pode ser uma lógica de controle social sobre os mais pobres. E a UPP, ela se pauta nisso. Como disse o Marcelo, a gente quer pensar a segurança a partir de uma lógica de garantir direitos da sociedade. Se a gente olha para Niterói, para o Rio de Janeiro, por exemplo, menos de 15%, cerca de 15% da população de 0 a 6 anos está frequentando a pré-escola, é um número grave que nos chama a atenção da impossibilidade, principalmente no setor mais pobres, de terem acesso ao conhecimento formal. A gente quer inverter essas lógicas para que não fique naquela lógica do controle social, da polícia e do projeto esportivo para ocupar o tempo da população pobre. A gente não quer ocupar o tempo, a gente quer que as pessoas se apoderem do conhecimento e da riqueza socialmente produzida para que possam, inclusive, deixar a condição de empobrecimento que vivem, né? E no caso do Rodrigo Neves, isso é importante. Rodrigo Neves foi eleito secretário quando o governo estadual desenhava uma política de aperfeiçoamento da UPP, que era a UPP social, e a nomeação dele, secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, significou a transferência e a morte dessa tentativa de aperfeiçoamento. A UPP social saiu do âmbito do governo estadual, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, foi para o âmbito do Instituto Pereira Passos, onde foi deslocado o até então secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, e de fato nunca conseguiu ser implementado. O que a gente tem hoje nas áreas do UPP são arremedos de projetos sociais voltados exclusivamente para, em parceria com o sistema empresarial, formar mão de obra barata para aquelas áreas onde é mais carente a oferta de mão de obra. A lógica que a gente quer construir, inclusive em termos de acesso à educação, é uma lógica que vai muito mais além. É uma lógica de tentar fazer com que as pessoas tenham de fato acesso ao conhecimento para que possam escolher a função que vão trabalhar e não simplesmente reproduzir uma lógica de uma sociedade que não tem o mínimo de mobilidade social, onde o futuro do filho do pobre é continuar sendo pobre. Aqui em Niterói, né, eu estava ressaltando, o Thiago já pegou alguns elementos da avaliação que a gente vem fazendo sobre a questão da segurança pública em Niterói, e o Laércio certamente trouxe o problema que está acontecendo com os ambulantes, que é a ponta de um iceberg
de uma situação que a gente pode viver aqui na cidade, que é de criminalização acentuada dos conflitos urbanos. Todo mundo já viu que aqui em Niterói atualmente a polícia usa uma faixa vermelha no ombro, escrito PROEX, que é um convênio que está sendo fechado entre a Prefeitura de Niterói e o Governo do Estado. Esse convênio reproduz algo que já tinha acontecido na Prefeitura de São Paulo durante o governo petista de Marta Suplicy, de, tendo como secretário de Segurança um coronel da PM, a Prefeitura fecha um convênio com o Governo do Estado, passa a pagar um extra para uma parcela dos policiais militares, e esses policiais militares, nesse horário onde estão fazendo esse extra, não estão sob o comando do comandante do batalhão, estão sob o comando do secretário de Segurança Municipal. Na prática, é como se a gente estivesse vivendo a construção de guardas municipais armados sem que isso seja constitucionalmente permitido. E o Miúdo estava presente quando eu tive essa conversa com o secretário de Segurança Municipal, e ele me falou que no horário onde estão sendo pagos pela Prefeitura, os policiais estão sendo comandados por ele. E que estão sendo agora voltados também para as ações de controle urbano. Significa o quê? Significa que o cara que colocou a barraquinha na rua, que o comerciante que fez o puxadinho indevido, ao invés de se relacionar com o fiscal de posturas, com a própria guarda municipal que é desarmada, o quiosqueiro que a prefeitura resolveu de uma hora para outra derrubar os quiosques, derrubar as amendoeiras e transformar a beira das praias de Niterói em desertos com algumas esculturas do Niemeyer. Quem vai lidar com toda essa situação vai ser quem? Vai ser a Polícia Militar armada, mesmo que isso contrarie a nossa Constituição. Ou seja, ao invés de você desenvolver mecanismos de extensão de uma lógica de proteção a direitos, você desenvolve mecanismos de uma lógica de criminalização. Esse, com certeza, não é o nosso olhar, esse, com certeza, não é o projeto que a gente quer desenvolver. Obviamente, pensar segurança sem polícia na nossa sociedade atual é impossível, estamos dispostos a fazer essa discussão, né? Pensar segurança, inclusive, as possibilidades do município agir sem pensar a ação da Guarda Municipal também seria uma limitação do que a gente tem condições de fazer. Mas o que a gente quer é que esses órgãos sejam órgãos voltados para garantia de direitos e não para criminalização de setores e práticas sociais que vivem as consequências da pobreza. Então, queria só, não peguei o início do debate, né, como eu disse, estava na outra atividade, trazer esses elementos aí que a gente tem discutido, que a gente tem vivenciado aqui em Niterói, para ajudar na reflexão e da construção do programa. Agradecer aí a todos os presentes, né, aos companheiros que sistematizaram uma reflexão, Taiguara, com sua presença sempre elegante, né, grande Tomazeto, né, Laércio, todo mundo aí, não sei quem mais que fez as falas iniciais. Obrigado aí.